Começa agora mais um Vida Melhor e eu quero fazer uma confissão para você. Olha, quando nós chegamos pela primeira vez na casa do Gilmar e da Adriana em Taió, eu me emocionei com o encontro que foi. Os dois estavam em casa aborrecidos, desanimados e nos disseram naquela tarde quente de novembro que estavam mesmo pensando o que poderiam fazer da vida com tanta energia para viver e tão pouca alternativa. Então a gente chegou lá sem que eles esperassem, sem prometer nada, apenas com o compromisso de incentivar ações e de acompanhar os resultados. E hoje, cerca de 8 meses depois, a transformação naquela casa é visível. A gente vai mostrar isso hoje aqui no programa. E olha, eu estou falando deles, mas poderia estar citando qualquer família que participa do Vida Melhor. Em Presidente Getúlio, o Jairzinho está se realizando na profissão de jardineiro, a Luzia recuperou a autoestima. Em Rio do Oeste, a família está analisando alternativas para tornar a agricultura um negócio rentável. Eles estão aprendendo bastante com isso. Em Vidal Ramos, apesar dos obstáculos, a Elizabeth voltou a estudar, né? E o marido dela já fez cursos de especialização e não está dando trégua na busca de um emprego. Em Rio do Sul, a Rosmaria está aprendendo a ser confeiteira. O Gilberto também está aprendendo o ofício de ser marceneiro. Os 2 filhos dela estão tendo a feliz oportunidade de se aperfeiçoarem com um curso de canto. E lá em Agrolândia, o Marcionei criou coragem e decidiu ampliar a casa. Ele está correndo atrás, também já conseguiu um emprego. A Fabiana, que havia largado o trabalho, entendeu que é preciso voltar. São pequenas ações que fazem toda a diferença na vida, que pintam a rotina com esperança. Onde antes havia dúvida, agora tem perspectiva. E é essa força, gente, que torna os dias melhores. E é isso que a gente quer. E mais, que a luta dessas pessoas que têm defeitos, claro que sim, como eu, como você, que erra, que acerta, como todo mundo, que essa luta inspire você a também sacudir a poeira e tornar a sua vida melhor. E agora vamos dar um pulinho em Ituporanga. Quem vai com a gente? A Jandira e o Vanderlei. A Grace Sauer levou eles até lá para ensinar, através do projeto Balde Cheio da Cravil, que é possível ter uma alternativa rentável na agricultura. Vamos ver? Vai lá, Grace! Você viu na reportagem anterior que o casal de Rio do Oeste está focado no equilíbrio financeiro. Eles baixaram as dívidas de 20 mil para 8 mil reais e decidiram abandonar o plantio de fumo, que resultou em prejuízo. A Jandira e o Vanderlei vão concentrar esforços no cultivo de hortaliças, fonte de renda da família. Eles também ficaram animados com a proposta de criar gado leiteiro. O técnico Raul Marcola, do programa Balde Cheio da Cravil, visitou o casal e fez uma avaliação do terreno que tem potencial para a criação de animais. Depois de lançar a ideia, voltamos na propriedade com o técnico para um convite, que foi bem aceito. Hoje nós vamos fazer uma atividade diferente com a Jandira e o Vanderlei. É uma visita a uma propriedade modelo do Balde Cheio lá em Ituporanga. Vamos lá então, gente? Depois de mais ou menos 60 quilômetros, nós chegamos até a localidade de Rio das Pedras, aqui em Ituporanga, e vamos conhecer o casal que trocou a produção de cebola pela criação de gado leiteiro. O Joel e a Gisela nos recebem e são apresentados a Jandira e ao Vanderlei. O técnico agrícola Ivan também acompanha a visita. Por aqui são 5 hectares destinados à criação de gado, que eles iniciaram em 2009, quando resolveram abandonar a cebola. A atividade vai muito bem e eles não se arrependem da troca. Quando a gente viu que realmente a gente tinha que fazer alguma coisa diferente, a gente tinha que mudar, então vamos entrar junto, né? Então a gente decidiu que a gente ia então para o leite e depois a gente começou a perceber que era melhor do que realmente a cebola. A gente começou a todo mês entrar um pouquinho de dinheiro e no começo, assim, claro que não entra aquela coisa, aquele volume todo, a gente começa investindo mais, espera um retorno mais a médio e longo prazo. Mas realmente a vida mudou, a gente tinha mais tempo em família, não era pesado, era uma coisa um pouco mais leve, a vida mudou bastante. A princípio, por ser um pouco mais fácil de lida, ter uma lida todo dia, não só umas épocas por ano, e também questão de saúde que já estava pesando já por causa de peso de cebola, que é
tinha muita mão de obra, a gente era sozinho, e daí a gente era sozinho para conseguir fazer tudo e ficava muito pesado. Daí por isso por optado mais pelo leite. Daí. Foi assim uma decisão, não foi fácil de a gente tomar, mas a gente conversou bastante e decidiu que valia a pena. E depois hoje, já de alguns anos decorridos, foi a melhor coisa que a gente fez. Então essa propriedade aqui é uma propriedade pequena, ela tem 5 hectares apenas que a família do Joel trabalha com leite e na verdade ele sobrevive praticamente do leite, né? Então em dias que tenha às vezes um serviço fora para trabalhar na cebola ou em outra situação, às vezes ele até vai trabalhar fora, mas o 90% da renda está vindo do leite. Então a propriedade que iniciou praticamente com recursos próprios, isso que é importante, né? E continua até hoje com recursos próprios. Jandira e Vanderlei ouvem atentos às instruções. Vanderlei e dona Jandira, eu trouxe vocês aqui nessa propriedade porque é uma propriedade que ela é mais declivosa que a de vocês lá. Então, e uma propriedade mais pequena do que a de vocês lá. Então vocês podem sentir aqui, né, que mesmo naquela propriedade de vocês, que também tem morro, que nem tem aqui, dá para trabalhar com leite, né? Isso é questão, claro que no momento vocês podem pensar assim, eu começar do zero, né? Pode-se começar do zero. Vocês têm que pensar que vocês têm que fazer bem feito, porque hoje não tem mais lugar para pessoas que não fazem as coisas bem feitas. Teria que, assim, seu Vanderlei e dona Jandira, vocês sentar com a família, ter o compromisso, principalmente, e toda a família querer trabalhar com leite. É uma agricultura, vamos supor, toda a agricultura hoje do Alto Vale é focado em família. São famílias hoje que trabalham no nosso campo com leite, outras culturas, mas principalmente o leite vocês vão estar envolvidos todos os dias. Então, principalmente, assim, conversar com todos os seus filhos, ver se eles realmente têm interesse em prosseguir com o leite depois, para ser uma decisão unidas ali, todos juntos unidos. Apesar de ter hora fixa, tudo que é um segundo casamento, né? Tu casa uma vez na vida com a esposa e depois casa com as vacas, tu não tem do que reclamar, elas fazem a parte delas, tem que fazer a tua parte. Então, apesar disso, é mais tranquilo, tu consegue controlar melhor as tuas finanças. E todo mês tu vai controlando e tu tem o que tu sabe que tu entra, o que sai, sempre vai sabendo o que tu pode. Se por acaso chega um mês, o leite baixa muito, tu tem como tirar as vacas, botar mais no capim, tirar a ração e fazendo aquelas adaptações para sempre sobrar um pouco. E com o fumo, cebola que seja, chegou ao final do ano, não deu. O diferencial na propriedade dos Vais está na pastagem. É bem cuidada, facilita o manejo e garante a nutrição dos animais. Então 80%, 90% da produção de leite aqui na propriedade vem do capim. Aqui nós estamos agora no momento numa pastagem de giges, né? O giges é uma descendente da estrela africana, mas ela é muito melhorada. Hoje é o capim top da produção de pasto, né? E no inverno esse capim, giges, ele aceita bem a sobressemeadura do azevém. Por que a gente consegue pastorear 11 meses por ano? Porque a gente cuida dessa pastagem como fosse uma lavoura de milho, uma lavoura de fumo. A gente dá todas as condições dela para ela crescer todo o potencial dela. O cultivo da pastagem seria um dos primeiros passos para quem pretende criar gado. O Vanderlei até ganhou umas mudas para iniciar o plantio. Depois de algumas horas caminhando pelo pasto e ouvindo os técnicos, a Jandira e o Vanderlei ficaram ainda mais motivados. Eu pensei que a minha lá era ruim, mas a minha lá é bem mais minhoca aqui, assim, bem mais plano, né? 4 hectares de roseira lá. É muro, mas é bem cuidado, capim, fizeram piquete, né? E daí eu achei bom assim, eu não pensava que esse capim que está indicando para mim ali, que dá uma pastagem boa ali,
Daí ele está dizendo para mim que nas vargens dá melhor ainda, porque tem terra mais gorda, né? Achei bem bacana. Deu para relembrar de quando nós tínhamos os nossos, né? Bateu até uma saudade, né? E bem interessante, assim, as dicas que ele prestou, assim, pra gente, assim, é de prestar bastante atenção mesmo, porque é um aprendizado que a gente leva, né? Para implantar, né? Eu quero ver se nós colocamos em prática isso aí também, né? Que já são cantinhos que dá para fazer melhorias, assim, né? Que a gente não achava que em morro, assim, né? Dava para fazer piquetes, assim, né? Bem interessante, achei. Eu acho que até combina por causa que, né, as sobras das verduras, assim, né, pode até estar tratando uma criação, né, pode estar até reaproveitando. Não tá, às vezes não está vendendo, né, mas está tratando uma criação também, né, já não perde nada dali também, né. No momento, o grande desafio da família Giacomozzi é quitar uma dívida de R$8.000 numa agropecuária. Depois, vai dar para fazer os investimentos que eles sonham. Vontade de trabalhar é o que não falta. E os meus filhotinhos lá, eles gostam muito de criação também. Já quando eu tinha, assim, eles me ajudavam bastante. E com certeza, quando eu chegar em casa e falar, eles vão ficar muito empolgados e vão querer tocar para frente. A gente vai crescendo e vai aprendendo, né? É como que diz, cuidar bem que para ter o resultado lá na frente, né? Claro que é possível, né? Tomara que os dois permaneçam motivados e consigam colocar essa ideia em prática. E antes da gente fazer o intervalo, vamos dar uma olhadinha no que rolou no programa anterior? Espia aí. A Grace Sauer fez a primeira visita à família de Rio do Oeste e por lá o Vanderlei e a Jandira capricharam, deram uma boa organizada nas coisas, ajeitaram um galpão até. Uma reviravolta por lá, bom demais. Em Agrolândia, Aline Leonhardt levou boas notícias para o Marcionei. Ele nem sabia ainda, mas acabou recebendo incentivo para conquistar a carteira de motorista, fundamental para encarar o novo trabalho. E em Vidal Ramos, a Maria Tiroski nos mostrou que Elizabeth está com problemas para aprender a ser manicure. Não deu para se entender lá com a Sandra na questão de horários e agora ela procura uma nova chance de aprender. E olha, a gente combinou que se não der certo, ela vai doar todo o kit de manicure que recebeu para quem fizer melhor aproveitamento dele. Gente, a pausa agora é bem curtinha, hein? Nem se move daí, porque depois do intervalo você vai ver que o Gilmar não está para brincadeira, não. Acredita que ele até gravou uma propaganda para divulgar as camisetas que estão sendo vendidas por ele e pela Adriana? Não é mentira, não. A gente volta já e mostra isso para você.